o pastor ia estar falando, o som aqui tá alto e a gente tem que atender o telefone e vira um bololô na cabeça da gente. Nos perdoa em nome de Jesus, amém? Aqui tem mais gente chegando ou não? Tá todo mundo já, o alô já tá mandado para todo mundo. E a gente vai voltar, irmãos, agora, beijar no namoro cristão, é certo ou errado? Eu fiz uma pesquisa hoje no meu Instagram e deu assim: 4 votos para sim e 9 votos para não. Então, 4 pessoas votaram que beijar é correto e 9 pessoas votaram que beijar é errado. O que vocês acham? Vocês podem comentar aí. Sabe quem chegou aqui agora? Nosso amigo Otávio Matias, lá de Santana. Glória. Deus abençoe sua vida, Otávio. Grande abraço. E a gente agora, para liberar isso aí, Fábio, vamos ouvir o Fábio. O Fábio está falando pouco, está acanhado. Fala conosco. Beijar é correto? Qual é o seu posicionamento diante disso? Fique à vontade, aquilo que está no seu coração. Que bom, bem pastor. Pois é, a minha visão é que melhor que não beije. Diante desse posicionamento, eu penso porque, como foi falado aqui no início, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por que não me convém beijar no namoro? Como a gente falou, né, o namoro é algo recente, né, algo ocidental, e quando a gente vai se pautar no namoro cristão, a gente vai olhar para a Bíblia. E a Bíblia, ela não existia o namoro em si. Existia aquela mulher que estava prometida em casamento. E a gente não vê respaldo na Bíblia aonde existia, né, então, o beijo. Mas também não caracteriza que seria proibido. Então, sim, eu não vou cravar que seria pecado, eu não julgo, mas o meu posicionamento é que é melhor que não beije. Sim. É melhor que, né, aguarde o tempo do Senhor. E na minha experiência com a Tamires foi assim. Eu tive esse desejo no coração e eu coloquei isso diante de Deus como um propósito. E quando a gente, né, foi iniciar o namoro, eu coloquei para ela e ela aceitou. Então foi algo que tem sido bênção na vida da gente. Por quê? Porque dessa forma eu vejo que é muito mais fácil a gente vencer o pecado. É muito mais fácil a gente vencer as tentações e vencer a nossa carne. Porque o beijo, ele geralmente é um preliminar, né, que pode levar a gente a pecar. Então, como a Bíblia diz, né, fuja de toda aparência do mal. Então, o beijo, né, dessa forma, a gente não beijando, é uma forma também de evitar da gente ser tentado na carne. Sim. Então, meu posicionamento é esse. Amém. A Vitória colocou aqui. Acho que a palavra não é certo ou errado. É convém ou não. Há uma diferença. Convém beijar ou não convém beijar? Irmãos, infelizmente nós estamos diante de uma realidade. Por exemplo, a ministra Damares Alves lá colocou sobre a questão da natalidade, né, infantil, assim, muitas adolescentes, né, essa questão do sexo, e ela propôs algo no governo do Bolsonaro. Ela propôs, ou seja, a abstinência do sexo. E não os outros governos foram tudo o quê? Trabalhar em cima de anticoncepcional, as camisinha e tal. A ministra, como uma serva de Deus, propôs, né, a abstinência do sexo. Isso é um absurdo na sociedade que nós estamos vivendo. Irmãos, ela foi taxada como uma mulher ignorante. Ela foi taxada como uma mulher que está fora dos padrões. Então a gente colocar assim, como a Vitória colocou, é certo, convém, não convém, né? Vamos perguntar então, o que vocês acham? Convém ou não convém? Eu dou o meu posicionamento aqui sem explicações. Eu acho que não convém. Por quê? O João, falei o nome dele. João Paulo falou comigo hoje. Pastor, eu não ia falar seu nome, João Paulo, me perdoa. João Paulo falou comigo hoje. Pastor, eu tenho uma frase para você falar lá hoje à noite. O que é? Falei com ele que eu não ia falar o nome dele. Você liga em cima e esquenta embaixo. Então isso é muito sério, irmãos. Porque
Se você, como o Fábio falou, a preliminar, né? Se a gente não vigiar, a gente vai acabar pecando. Eu gostaria que o Caio falasse sobre isso aí. Ô Caio, você beija, não convém, é certo, é errado, o que está no seu coração? Bom, eu quero fazer das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3. Ele diz assim, ó: lembrando, irmãos, essas não são as palavras de Paulo, lembrando que, mais uma vez eu falo, falar de princípios bíblicos, uma sociedade pós-moderna, é estranho. Você que está ouvindo aí, talvez você nunca viu esse tipo de posicionamento antes. Talvez o que você acha correto é o que a mídia passa, né? O que a nossa sociedade determina. Mas a nossa regra de fé é a palavra de Deus, né? São as escrituras. Então Paulo diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Para formular minha resposta dentro dessa questão, que é bem simples, Paulo aqui, né, ele está corrigindo um problema de imoralidade sexual que estava ao derredor da igreja de Tessalônica. Porque os gregos, né, na época do apóstolo Paulo, eram um povo muito libertino. Se você já acompanhou algum filme que tinha a Grécia antiga, você vai ver que aqueles homens, né, e aquelas mulheres, eles eram totalmente lascivos, né? Eram homens e mulheres, né, depravados, né? Várias práticas sexuais com vários parceiros, né? A questão, né, a homossexualidade, o lesbianismo, isso aí era muito comum naquela sociedade no meio dos gregos. Então Paulo precisava, de certa forma, aconselhar a igreja de Tessalônica a como ela deveria se comportar vivendo numa sociedade em que os padrões estabelecidos não eram os padrões de Deus. Não muito diferente de nós hoje, que a gente vê, como o pastor falou, né, a taxa de natalidade cresce muito porque muitas moças jovens estão engravidando. E a gente pressupõe e entende que a vida sexual dessas meninas e desses jovens estão começando muito cedo, antes da hora, muito antes da hora. Algumas não têm nem o seu corpo formado ainda e já tem que gerar uma criança. Então, uma das palavras aqui que Paulo fala, que me chama a atenção, Paulo fala assim, que cada um saiba possuir o vosso corpo, o seu corpo. O seu corpo, o meu corpo, não é para que ele venha a ser possuído por outro. Então, o conselho de Deus para nós, segundo a escritura, né, do apóstolo Paulo, é que nós não venhamos ofender ou defraudar alguém. Como assim, irmão? Vou explicar. Defraudar é o quê? É você tomar como posse algo que é de outra pessoa, como se fosse seu. É você utilizar algo que é de alguém como se fosse seu. E eu vejo que o conselho de Paulo era esse, porque existiam pessoas utilizando do corpo de outras como se fossem o próprio. Eu acho que a pergunta, no meu entendimento da escritura, a pergunta ela não é nem se poderia beijar ou não. A pergunta é, qual é a finalidade do beijo? Sim. Porque talvez você que tá doido aí para beijar ou beija, você pode alegar para mim assim, beijo é uma demonstração de carinho. Mas existem outras formas de demonstrar carinho a não ser com beijo. Então a minha opinião, dentro do que eu entendo das escrituras, é que o beijo, ele não só não deve ser praticado, como ele também é algo que ofende o corpo do irmão, que defrauda o corpo do irmão, consequentemente defrauda, né, o próprio Deus. Então, na minha opinião, baseado no que eu entendo das escrituras, né, um cristão, um namoro cristão,
ele deve ter outras demonstrações de carinho, né, que não sejam um beijo. Sim, exatamente. O Eduardo está colocando aqui, muito boa abordagem sobre o tema, bem equilibrado e sensatos, com base na palavra de Deus. A Alice colocou, parabéns, explicação baseada na palavra de Deus, muito bom. Se a gente for olhar a palavra do Senhor, a gente vai ver o que Jesus fala, né, ali nas bem-aventuranças, e ele vai dizer, ouviram o que fora dito, né? No Antigo Testamento, vocês ouviram que vocês não podem adulterar, e agora eu vos digo, se somente você pensar na sua mente. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o beijo vai te levar a pensar outras coisas, e levar a pensar outras coisas, a sua mente vai estar, infelizmente, no pecado. Então você já adulterou com a pessoa na mente, e isso é muito perigoso. Eu queria aqui compartilhar rapidamente uma experiência pessoal, lembrando, irmãos, que é uma experiência pessoal. Eu sou falho como qualquer outra pessoa, eu não sou melhor do que ninguém, né? A Bíblia diz, né, não há nenhum justo sequer, e eu também estou nesse meio, né? Então aqui a gente não está se colocando numa posição superior ou inferior, né? Talvez você pode estar olhando aí da sua casa, não, mas essas pessoas, não, ninguém aqui está querendo Amém. dizer que é mais santo, que é menos santo, que é mais espiritual, que não. Nós estamos querendo chegar num ponto de equilíbrio. E eu queria compartilhar, né, uma experiência pessoal, porque quando eu comecei a namorar também, eu também tinha esse desejo no meu coração de não beijar. Por quê? Eu entendi que era, como o Fábio colocou muito bem aqui, algo perigoso para mim. Algo que poderia me levar a caminhos aos quais eu poderia ficar enrolado depois. Então, no começo, porque às vezes, hoje em dia, irmãos, nessa sociedade pós-moderna, você falar que você... as pessoas têm vergonha de falar que são virgem, que não beijam, que não... Hoje os valores estão invertidos. Antigamente, você falar que você já tinha tido relações sexuais antes do casamento, você era motivo de vergonha. Hoje inverteu, né? Hoje uma moça, um rapaz que chega aos seus 15 anos e ainda não teve nenhum tipo de relação sexual, ele é altamente, né, escarnecido pelos seus colegas. Então, eu quero te encorajar, você jovem, você que deseja servir ao Senhor, eu quero contar essa experiência para que você possa, assim, ser encorajado. Quando eu comecei a namorar, tive muitas lutas, não foi fácil, os desejos da carne, né, eles estão presentes em nós, mesmo que você se converta, a sua carne ainda deseja, né, o pecado, mas o Senhor nos sustentou. Sim. O Senhor nos fortaleceu, e hoje, né, já se passaram aí 7 anos, né, vai fazer 8 anos que a gente namora, e hoje em dia, hoje eu posso dizer o que eu entendi, o que é um relacionamento. Porque como o pastor Everton, se eu não me engano, falou no começo, a questão do diálogo, nós desenvolvimos, né? Porque, irmãos, tem gente que gasta muito tempo beijando, sim, e não gasta tempo conversando, não gasta tempo sonhando junto, sim, não gasta tempo, né, falando das coisas de Deus, né, desenhando as coisas de Deus. E eu quero te encorajar, irmãos, é possível. Talvez você está aí, jovem, né? Não é possível, não. Eu sou a prova, o Fábio é a prova, né? A gente tem várias outras pessoas, né, que tiveram essa atitude, e é possível, por intermédio da graça, da misericórdia e do poder do Espírito Santo. É possível viver um namoro santo e glorificar o Senhor também no seu namoro. Olha só, tá chegando aqui uma palavra, você tá com a do Face aí? Lê a do Eduardo aí. Aí, depois eu quero falar, hein? Pode falar. Acredito que muitos jovens no meio do povo de Deus têm buscado um relacionamento a qualquer custo, por necessidade afetiva ou por carência emocional. Os dois maiores vilões de quem quer ter um casamento abençoado por Deus. Amém. Olha só, o seu relacionamento precisa glorificar a Jesus e adorar a Deus. Como casal, precisamos orar, ler a Bíblia e fazer estudo juntos. Se o casal tem essa intimidade e compromisso com Deus, vai perceber que à medida que eles forem se envolvendo com Deus,
Ele mesmo direcionará o relacionamento. Abração, amo vocês. Luciano tá lá na Jocum ligadinho com a gente. Aí um abraço a todos os irmãos, Tatiele, Dineia, essa turma abençoada aí da Jocum. Com certeza, irmãos. Eu lembro direitinho que no meu relacionamento com a Natália, a gente fazia muitos e muitos propósitos de jejum, oração juntos. Porque isso aí é a base, você está construindo algo, você está começando algo. E se você começa sem se preocupar com a base, aquilo que o Eduardo pregou hoje, né, os fundamentos da fé, né, você edificar sobre a rocha, edificar sobre a palavra, infelizmente, né, você vai passar necessidade, vai viver situações difíceis no casamento. Amém? Nós vamos aqui dar oportunidade ao pastor. Tá dando probleminha ali, não sei o que é. Tá ligadinho aí? Soltou. Fala aí que eu vou voltar aí para colocar. Oi? Acho que não. Irmãos, só atender um comentário aqui. A pessoa está falando que sofria muita pressão, dizendo que ela tinha que namorar, e a pessoa até dizia que ela tinha, falando com versículos bíblicos, que ela era obrigada a namorar. Só que essa pessoa soube sair da situação e mostrou que não era dessa forma. O comentário do Laércio está falando que não tem que beijar mesmo. Tá certinha a colocação. A Elanã está falando aleluia, te amo, pro Caio. Eita glória. A Eliane também ligada, Natália Moreira. Que Deus abençoe vocês. É algo que eu considero muito interessante, porque as palavras do Caio foram muito bem colocadas. E eu vivi isso também, né? Olhando para alguns relacionamentos, um relacionamento que eu sempre gostei muito, né, da pastora André e do João Vitor, e eles me falaram sobre essa questão de não beijar. E eu lembro direitinho que um dia um pastor foi lá na igreja e falou assim: você que não quer, isso eu era solteiro de tudo, você que quer fazer um propósito com Deus de não beijar na boca até o casamento, vem cá. Irmãos, eu me senti levado, aquilo me chamou muita atenção, e eu falei: Deus, realmente eu quero fazer esse propósito. Diferente da experiência dos meninos, eu já tinha feito antes de achar alguém. E dessa forma, eu posso falar que ficou um pouquinho até mais difícil que eu achasse alguém. Porque quando eu começava a conversar com alguém, eu lembro direitinho, eu tenho que compartilhar para os irmãos rir um pouquinho, e para você ver que não está perdido. Eu cheguei para uma menina e falei assim: eu quero orar com você, meu coração está batendo forte por você e tal, só que eu tenho um problema. Sabe qual que é o meu problema? É que eu não posso beijar na boca enquanto eu não casar. Você já jogou pra ela tudo que... Eu falei, a pessoa falou assim: eu tô fora. A pessoa falou assim: pastor, você me desculpa, mas não vai dar pra mim não. Então assim, isso eu carreguei pra mim mesmo. Só que quando, né, eu conversei com a Elisângela, eu expliquei pra ela, ela falou assim, ela me fez até uma pergunta legal. Ela falou assim: quem disse que eu ia querer beijar sua boca antes do altar? Eu falei assim: meu Deus, isso é manto puro. Ela espiritualizou pra danar, né? Conquistou o vaso só nessa palavra. Então eu vejo assim, porque, né, que a Alice está aí comentando, eu já chorei muito com a Alice, né? A Alice me ajudou muito nessa caminhada. Então eu vejo assim, nós precisamos de ter muita graça, muita sabedoria, porque eu tinha um medo danado, irmão, de não casar. Vocês não têm noção. Eu olhava para mim e falava assim: e se eu não casar, rapaz, como é que eu vou fazer? Por um lado, né, a pressão familiar. Então eu vejo assim, tem grandes chances da gente tomar decisões precipitadas. Eu lembro no meu ambiente de trabalho, quando eu falava sobre virgindade, hoje o Caio citou isso. Irmãos, sabe quando a gente sente vergonha? Quando a gente sente vergonha, você que está no Facebook aí, você vai conseguir ver eu fazer o sinal. Isso aqui da gente, tipo, fica formigando. Eu vou falar que eu casei virgem. Eu não era para sentir isso aqui formigando, mas eu sinto,
Porque eu lembro que eu falava no meu ambiente de trabalho que eu estava casando virgem. Irmão, vocês não têm noção do alvoroço que eles faziam. Eles falavam assim: você é doido, o dia que você conhecer, você vai ficar doido. Eu fico pensando assim, gente, hoje, graças a Deus, eu falo com propriedade e não falo para falar que eu sou melhor do que alguém, porque um relacionamento feliz, um casamento feliz não se define se você casa virgem ou não. Mas eu estou aqui que talvez você que me ouve e não é virgem, eu estou aqui para te dizer, tem chance de você ter um casamento feliz. Pastor, mas eu já errei, eu já falhei, eu já me entreguei. Tem chance para você ter um casamento feliz. Só que eu quero dizer também para você que é virgem e tá assim, meu Deus, se eu falo que eu nunca beijei, às vezes você é bebê, eu espero que a Isabelle seja bebê, tá, Isabelle? Talvez você nunca deu um beijinho na boca. Deus está te dando uma oportunidade de dar o primeiro beijo na pessoa que você vai viver o tempo inteiro ao lado dela enquanto você viver. Então, não tenha vergonha de nunca ter dado um beijo. Talvez você me ouve e nunca deu um beijo. Irmãos, deixa para estrear no altar. Eu lembro direitinho, eu namorei 4 anos, não dei nem um beijinho, mas o dia que eu dei um beijo no altar, irmão, foi de parar a igreja. Sabe por quê? Porque eu esperei o momento certo. Quem viu... E nós comemorou, hein? E a igreja glorificou como se fosse gol do Flamengo. Então eu vejo assim, irmãos, é possível ter um casamento feliz, é possível se guardar. Ainda existem homens e mulheres casando virgem no meio de uma geração corrupta como essa. E eu não estou falando aqui para falar assim, o pastor Everton é bom, o Caio é bom, o Fábio é bom, o pastor Marcel é bom. Não. A gente está aqui não para você admirar a gente, falar assim, nossa, que cara fera, que meninada legal. Não, a gente está aqui para mostrar para você, e eu até me emociono falando isso, que é possível, né? O Eduardo está me ouvindo, o Tiago está me ouvindo. Eu estou aqui para falar para vocês, é possível ter uma mulher de Deus, ser um marido de Deus. Esse negócio, sabe, pastor, que o meu lar é só confusão, é só gritaria. Eu estou aqui para te dizer, traga Deus para o seu lar. O seu casamento precisa glorificar a Deus. Só que o seu casamento só vai glorificar a Deus se o seu namoro glorificar a Deus. Se o seu namoro já não glorifica a Deus, eu já estou te dando um conselho. Prepara, porque o bicho vai pegar. Prepara, se o seu casamento, se o seu namoro já é uma prova que as coisas não estão glorificando a Deus, não pense que vai mudar quando você casar. Se é para ser radical, deixa eu te falar, seja radical. A Anne acabou de entrar. Anne, essa palavra é de Deus para a sua vida. Se é para ser radical no relacionamento, seja radical. Eu tenho certeza que quanto menos eu deixar para trás, quanto menos eu aproveitar na época do namoro, mais eu vou aproveitar na época do casamento. Irmãos, tem gente que beija, recebe essa palavra aí também, tem gente que beija demais no namoro, quando casa não beija mais. Meu pai! E aí? Vai tocando os casados agora, Jesus. Aí os irmãos ficam doidos para beijar, beijou, fez e aconteceu, transou, mas quando casa não quer nem tocar um ao outro. Meu Deus. Eu estou aqui para te mostrar que é possível. Amém. Ora pela vida da gente, ora pelo casamento da gente. Assim, eu vejo que nós temos muito para aprender, nós não somos melhores do que ninguém. Mas eu estou aqui para dizer que é possível viver em santidade, é possível levar a sério uma vida com Deus. Não casa com qualquer um. Se você já casou, irmão, sinto muito, meu sentimento, não larga esse cara por nada, não larga essa mulher por nada. Tá, Natália? Cuida desse homem em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, se você não casou ainda, seja sábio na sua decisão. Sim. Se é laço, dá para ver na cara. Se seu pai e sua mãe não quer deixar, irmão, não insiste muito não. Vai pro joelho, vai pra oração. Vai com calma, descobre quem a pessoa é. É um bom filho, é um bom pai. Não é um bom pai, não. É um bom filho. É um bom trabalhador. Aí, se ama o Senhor, você mergulha. Se não é, você pula fora, que ainda tem chance de você ter livramento. Eu agradeço a minha oportunidade. Eita glória. Irmãos, eu estou analisando aqui, veio esse texto no meu coração. Porque a gente está aqui, o pastor F não beijou, o Fábio não, o pastor F já está na Canaã de Deus, né? Aleluia.
ele não beijou no relacionamento, o Fábio não beija, o Caio não beija. Eu fiz os meus propósitos com Deus, que muito tempo, né, sem beijar, beijei no meu relacionamento, mas vi que não me acrescentou em nada, não me edificou em nada, e eu gostaria de ministrar esse texto ao seu coração. Romanos 12, verso 1, diz assim, olha o que Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo? Você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício de adoração, sacrifício vivo ao Senhor. O seu corpo é um sacrifício de adoração. Então eu fico pensando, como a gente adora a Deus com um corpo que outro possui, como o Caio falou, antes mesmo dele ser da pessoa, antes de Deus abençoar. Então, como a gente glorifica a Deus com o nosso corpo, sendo que esse corpo está sendo possuído por outra pessoa que não é dele? E esse texto vem no meu coração. Às vezes você está aí nos ouvindo e está dizendo, isso é para vocês que são líderes, isso é para vocês que decidiram viver assim, tal. Mas presta atenção, olha o que Paulo vai dizer no verso 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui, estamos aconselhando, ministrando a palavra, testemunho, experiência de vida, é necessário você ter entendimento. Você não pode ir porque eu estou indo, você não pode fazer um propósito porque o Caio fez e deu certo, você não pode ir pelo que o Fábio está vivendo. Você precisa ter entendimento do que Deus deseja da sua vida. Vocês concordam comigo? Sim. Amém? Amém? Então isso é importante, porque às vezes as pessoas ficam assim, eu ouvi lá na rádio na quinta-feira e eles de cara, então nunca mais vou beijar. Irmãos, primeira coisa que você precisa entender é ter entendimento disso que você vai viver no seu namoro. É ter o entendimento no seu coração, na sua mente, para que você venha experimentar a vontade de Deus. Quando você deixa ser renovado, e ele vai dizer, não vos conformeis com o mundo está dizendo isso aí, nós estamos dizendo que a palavra de Deus ensina. Se você for pelo mundo, você vai ficar, perdido. Mas se você for pela que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter entendimento para que possamos entender, receber, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pastor, deixa eu fazer mais um comentário. Você citou o versículo aí, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão que me ouve, irmã que me ouve, você pode ter certeza, a vontade de Deus é o melhor e é o local mais seguro para estar. Se for para agradar a Deus, eu tenho certeza que vai ser o melhor para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu futuro e para a sua trajetória na terra. E eu acho muito legal, assim, recebi uma pergunta muito quente, mas muito legal. Não coloca meu nome. Amém. E depois que você beija a pessoa, depois do casamento, e não gostou, e a química entre os dois não existe, como que faz? Pastor, eu gosto muito porque eu tomo as minhas decisões e tomo as minhas decisões para mim. Só que chega uma hora que você começa a aconselhar as pessoas. Então, das minhas decisões, eu sou refém delas e eu sigo a minha vida. Eu decidi não beijar. Mas eu lembro direitinho um dia que eu fui aconselhar um jovem, né? Eu aconselhei o Fábio nisso. E quando eu olho para esse comentário, eu vejo assim, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que eu tinha esse medo. Meu Deus, eu não vou beijar, e se eu não tiver química? Irmãos, o que não faltou foi matéria. Química, português, matemática, história, geografia, tudo. Só que eu penso o seguinte, quando eu caso com alguém por atração física, lá no futuro eu vou me decepcionar. Então, o motivo, a base de um casamento
ela precisa ser entendimento. Ela não pode ser atração física e muito menos atração espiritual. Fulano de tal é bênção demais, então ele é o meu marido, ela é minha esposa. Não. Eu entendo que a razão de escolher alguém para falar assim, é o meu marido ou é a minha esposa, precisa ser com muito entendimento, baseado no que Deus está te orientando, baseado em quem a pessoa é e o quanto ela ama o Senhor. E quanto mais você agradar o Senhor, quanto mais você buscar o Senhor, melhor para a sua vida com Deus. Não pense que você vai agradar o Senhor e lá no seu casamento você não vai ter dificuldade. Josué Gonçalves diz que casamento não vem pronto, casamento se constrói. Então todo dia, casamento é igual jardim, você tem que regar todo dia para ter um casamento bonito, para ter um casamento feliz. E chegando na questão da química, você já buscou o Senhor, viveu em santidade. Eu posso dizer, talvez no primeiro dia você não teve essa química, no segundo, mas aí entra maturidade. Aí que entra o diálogo, para você ter maturidade e falar assim, ó, eu gosto desse jeito, eu gosto desse jeito, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, e os dois, baseados no Senhor, vão poder se aprimorar, vão poder se conhecer. Dentro das quatro paredes, irmãos, é você e a sua esposa e o Senhor para cuidar de vocês. Por isso, entenda, tenha diálogo. Ó, o beijo, eu não gostei do beijo. Querido, eu gosto que beijo dessa forma, dessa outra. Aí é você. Só que essa química precisa de ser criada. Química é uma decisão de escolha. Quando você entendeu, é essa pessoa que é o meu marido, é essa pessoa que é a minha esposa, aí você vai tomando as suas decisões, vocês vão dialogando, hoje foi legal, hoje não foi, e aí vocês vão pro abraço, e eu tenho certeza que às vezes essa química fica muito numa carnalidade. Meu Deus, o cara tem que ser fera, a mulher tem que ser isso, aí já está fora dos princípios do Senhor. Agora, quando você olha para alguém com toda a pureza, com todo amor, com todo o carinho, aí eu tenho certeza que a química vai existir. Antes de deixar o Caio falar, irmãos, a melhor cena da minha vida, os meninos falaram que eu não ia fazer isso, mas eu fiz, foi dobrar o joelho com a Elisângela no hotel e falar, Deus, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E aí correu para abraço. Corri para abraço. Fala aí. Concordo aí com o que o pastor Everton disse em relação à pergunta, né, que foi feita sobre química. Eu acho que a gente também precisa diferenciar química de carnalidade. Uma coisa são desejos carnais, outra coisa, né, é afeto. Eu não gosto nem muito dessa palavra química. Eu gosto de usar a palavra afeto. Mas eu queria ler outro texto de Paulo, que diz assim, ó, 1 Coríntios 13, 4 até o 8. Olha que interessante que Paulo diz. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Sim. Até aqui, irmãos, rapidamente, como foi falado, o casamento, ele não precisa de química, ele precisa de amor. Porque dentro do amor existe o afeto. Como o pastor Everton disse, existe o diálogo, existe o companheirismo, existe a verdade, existe o entendimento de saber que você não casa para ser feliz e ser realizado, mas você casa para realizar alguém e fazer a pessoa feliz. Irmãos, eu falo isso assim, ainda não sou casado, mas vejo, né, experiências de pessoas que são casadas, são bem casados, né, pessoas que têm um casamento estruturado na palavra de Deus. Irmãos, você não casa para
satisfazer seus prazeres. O seu prazer, você solteiro, você moça e você jovem, o seu corpo não é para satisfazer ninguém. Você esposa que está aí na sua casa ouvindo, o seu corpo não é para satisfazer o seu marido. Você marido, o corpo da sua esposa não é para te satisfazer. Você marido, a sua esposa é preciosa demais para você tratar ela dessa forma. E você, esposa, você é preciosa demais para entender que o seu corpo é um instrumento de prazer somente do seu marido. O amor e a Escritura nos mostram, né, que o casamento, ele tem a parte sexual, sim, claro, um presente de Deus, uma bênção de Deus, mas ele é muito além disso. Então, eu concordo com as palavras do pastor Everton, né, na relação, dentro do que diz respeito a essa construção de afetividade, esse entendimento mútuo de coisas que um agrada, de coisas que o outro agrada, de abrir mão de coisas que talvez você praticava, né, antes de casar, e agora você casado, o seu cônjuge talvez não tinha as mesmas práticas, mas você, por amor, porque você ama, porque você entendeu que você não está ali para os seus interesses, mas você está ali para os interesses de outra pessoa, para compartilhar isso, e você abre mão. Então, eu respondendo, né, a pergunta que foi feita, né, no que eu entendo, eu acredito que o casamento precisa de amor. Sim. Quando há amor, há todas as coisas. Verdade. O nosso irmão Bruno, que participou aqui, mandou assim, ó, para ter um relacionamento abençoado, tem que ter Jesus como base. E principalmente ter uma amizade verdadeira com seu esposo ou esposa. Isso torna o relacionamento mais forte e com mais confiança um com o outro. Quer dizer o quê? Primeiro você fundamenta a sua fé em Cristo Jesus, fortalece a sua vida cristã e depois começa a conhecer. É isso que, por exemplo, o Fábio está fazendo. Ele não está tocando, não está beijando e ele está sendo amigo. Vamos curtir um cinema, né? Apesar de nós estarmos só em casa, né? Vamos curtir um cinema, vamos na praça. Ele vai ver como a Tamires é dentro de casa. O pastor Everton viu como a Elisângela era. Eu vi como a Natália era. Isso tudo é importante, porque você aproximou da pessoa, criou um vínculo de amizade. E na hora do vão ver, meu irmão, você pode ter certeza que se você está fundamentado na fé em Cristo Jesus, no que não vai faltar é a bênção de Deus ali. Deixa eu falar. Aqui, o Fábio não está beijando. E nem nós estamos deixando ele falar também. Nem beija, nem fala. Aqui, uma frase que eu achei muito legal. Case-se com tua melhor amiga ou se torne o melhor amigo de tua esposa. É forte. Legal. Pode falar, Fábio? Fala, Fábio. Tem que cuidar das varoas, gente. Essas varoas são bênçãos demais. O que seria de nós sem elas? Então, vou dar meu pitaco também, então, né? Tá quietinho, fica à vontade, Fábio. Mas, realmente, é só complementar mesmo, né? Tudo que vocês já disseram. Mas, como o irmão Caio falou, tudo começa com amor, né? Então, quando é gerado o amor, a gente tem certeza que Deus, ele é Deus e Deus é poderoso. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter um casamento perfeito, né? Sim. Deus não chama, não nos chama para perfeição, mas Ele chama que Ele vai, né, acertar todas as coisas na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente não pula as etapas, quando a gente, né, é direcionado pelo Senhor, eu tenho certeza que, né, como em 1 Coríntios 13 está dizendo, como Paulo disse, né, que o amor ele vai poder suportar, ele vai poder, né, vencer todas essas coisas, porque ele tudo sofre, tudo espera. Então, quando a gente está em Deus e espera esse momento, a gente vai poder esperar, a gente vai poder, né, ter esse momento aí, onde as coisas vão se chegar, onde as coisas vão poder criar, né, esse vínculo. Eu acho que é só com o tempo. Não quer dizer que casou hoje e amanhã já vai ter, né? Eu não tenho essa experiência, como o pastor que disse, né? Ele já casou. Mas eu tenho certeza que com o tempo as coisas vão se acertar. E Deus abençoando, né, como o pastor Marcel disse, não tem como dar errado. Sim. Se Deus direcionou, né, não que vai ser perfeito, não que vai ser no primeiro momento, mas que o amor vai vencer todas as coisas. Amém. E puxando um gancho também, né, do que foi falado, deixa eu aproveitar agora também para falar Fica mais. Fala, Fábio. Fala até babar, Fábio. Algo
que eu estava meditando aqui, né, sobre o relacionamento, e algo que é muito importante da gente colocar sobre essa amizade que o Bruno citou, né, que precisa Jesus ser o centro e depois ter uma amizade. E a gente tem que ter essa noção. Um namoro cristão é preciso ter essa consciência que o namorado ou a namorada não pode tomar o lugar de Deus, não pode tomar o primeiro lugar na nossa vida, Sim. porque se torna uma idolatria. Então é algo que acontece no meio cristão. Então a gente tem que vigiar muito para isso, para Jesus ser o centro e Jesus estar em primeiro lugar, que com certeza aí sim as coisas vão fluir e Deus vai direcionar todas as coisas. Amém, glória a Deus. Irmãos, tá muito gostoso, são 9 horas e 15 minutos, nós fluímos Poxa mesmo. vida. Semana que vem nós vamos arrumar esse tema tão chamativo assim. Agora nós vamos pular aqui para a gente encerrar. Os conselhos para ter um namoro abençoado, os conselhos para você ter um casamento abençoado, porque na verdade, irmãos, o que eu acredito é assim: você não pode ficar pulando de galho em galho. Ah, se não deu certo aqui, eu pulo para lá. Se não deu certo de lá, eu pulo para o outro lado. Se não der... Então ele vai passando igual sabonete de rodoviária, na mão de todo mundo. Isso é muito sério, porque você precisa guardar no Senhor. Então, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai perceber que a gente está diante de muitas realidades. E isso tudo são como vozes que falam com a gente: faça desse jeito, faça assim, faça assado, faça daquilo outro. O que Deus quer nos ensinar? A gente vai pegar os conselhos agora. Qual o conselho a gente vai dar para você, para ter um namoro abençoado e, consequentemente, um casamento abençoado? Começando no pastor Everton, eu vou dar 2 minutos. Qual é o seu conselho, pastor? Espera aí que você começar a marcar. Deixa eu só responder um comentário do Cadim. Ele está falando Tiago 4,3: e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E o nosso querido Duda também está ligadinho com a gente no programa Sintonia com Deus, sempre ligado. Agora pode marcar meus 2 minutos. 2 minutos. É uma experiência rápida. Tem uma pessoa dizia para mim assim: casamento é igual um passarinho dentro da gaiola. O passarinho que está lá dentro está doido para vazar, e o passarinho que está lá fora está doido para entrar. Isso é mentira do diabo. Por quê? Casamento é bênção de Deus. Casamento é vitória. Casamento é alegria. Lar, irmão, é bênção. Filhos é bênção. E só que o casamento feliz se constrói no namoro. O conselho que eu posso dar para você que me ouve, que está namorando: entenda, é um dia de cada vez. Não pula as etapas. Tenha paciência com essa pessoa. Não espere um homem perfeito, não espere uma mulher perfeita, mas seja uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Seja um homem guiado pelo Espírito Santo. Seja alguém ensinável. Seja alguém que reconhece os seus erros. Seja alguém que erra, mas que reconhece os seus erros. Seja alguém que pede perdão. Seja alguém que assume que está errado. Eu tenho certeza que dessa forma você vai ter um namoro feliz. Vai ter um casamento feliz. Não troque a vida com Deus. Não troque a sua intimidade com Deus. Não troque coisas eternas por prazeres passageiros. Seja uma pessoa que vai levar a sua esposa para o céu. Seja uma pessoa que vai levar o seu marido para o céu. Não seja um marido, não seja uma esposa que vai trazer o inferno para a terra para essa pessoa viver do seu lado. Seja alguém, você marido, seja alguém como Jesus. Ame, se entregue, cuide, converse, passe umas raivas, mas que o seu amor seja um amor protetor. Não use apenas da sua esposa para conquistar os seus prazeres ou para ter uma empregada dentro de casa. Tenha uma mulher, uma amiga. Falando da parte de homem, se você cuidar dessa mulher, se você proteger essa mulher, você vai ter tudo com ela. Ame de verdade. Acredito que a Elisângela não está ouvindo, mas meu amor, eu te amo muito. Meu coração acelera só de falar em você, só de pensar em você. Você é muito especial para mim, é um presente de Deus e eu te amo demais.
Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas no Senhor. Fala, Fábio. Amém. Eu quero concluir falando sobre Provérbios 19, versículo 14. A Bíblia vai dizer que um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia ou uma esposa virtuosa. A Bíblia fala muito sobre, né, uma mulher virtuosa, e eu entendo através desse texto que como um ditado, né, popular diz, nada cai do céu, mas eu entendo que mesmo não caindo do céu, algo pode vir do céu para a nossa vida. Então as coisas realmente não é de graça, né? De graça somente o que o Senhor Jesus fez na cruz, mas a gente pode buscar algo do céu para as nossas vidas, e para buscar aquilo que é do céu é somente em oração, é somente buscando a direção do Senhor. E o meu conselho então, para quem não namora, quem, né, deseja ter algo abençoado, algo do céu, é que possa, em primeiro lugar, buscar aquilo que vem do céu. Em segundo lugar, né, ouvir conselhos, porque a Bíblia também orienta, né, que é dos muitos conselhos que vem o sucesso. Aleluia. Então, ouça conselhos, principalmente daqueles que têm experiência, daqueles que já passaram por isso, pelos conselhos dos anciãos, né, dos pastores. Pastor Everton não é ancião, mas eu recebi conselho dele. Mas receba conselho das pessoas. Tem que falar que o pastor Marcel também não é ancião, não. Senão... Pastor Marcel também não é ancião. Não, ele é mais velho. Eles são jovens, mas Um ano só. eles têm a experiência para poder abençoar a sua vida. Ouça conselhos então dessas pessoas. Busque alguém que realmente é de Deus. Alguém que realmente é de Deus. Essa pessoa já tem fruto. Uma pessoa que está madura na fé. E busque uma pessoa virtuosa, voltando, né, ao texto que eu falei. Uma mulher virtuosa não é aquela que chama atenção pela beleza ou pela forma dela, pela formosura em si, mas pelo aquilo que está na essência, como o pastor Marcel falou no início. Sim. São as qualidades, porque quando a Bíblia diz uma mulher virtuosa, ele está falando de qualidades, né, de ser uma pessoa comprometida, uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que quer o bem, que faz o bem. Então, se essa pessoa não é dessa forma, não vai ser no seu casamento que ela vai ser. Então, busque uma pessoa assim, entrega e confia no Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida, vai estar abençoando o seu relacionamento. E quero também deixar um beijo aqui para Tamires. Eita, glória! Também não sei se ela está ouvindo, mas eu quero dizer que eu te amo muito, meu amor, que você é o presente da minha vida. Que cada ouvinte também possa ser abençoado. E um grande abraço, fica com Deus. Amém. Olha só, eu estou lendo aqui uma palavra no Face, achei interessante. Um abraço aí para a tia Conceição, tá ligadinha com a gente aí. Pessoal falando do pastor Everton, esse pastor Everton é muito amoroso. Eu fiquei pensando aqui, pastor Everton, se o pastor Everton acha que ela não tá online, não tá ouvindo e tá falando isso, imagina o que ele fala ao vivo, né, irmãos? Vai aprender. Poxa vida, engastaram, hein? Glória a Deus, né? Então aqui, uma pessoa colocou aqui: eu não me guardei para depois do casamento, mas hoje vivi consequências disso. Hoje estou na luta para levar meu marido, e com certeza se tivesse tido sabedoria, hoje seria mais fácil. Não estou reclamando da minha família, agradeço todos os dias por ela. Então tudo isso, irmãos, é que você deve observar antes mesmo de tomar uma decisão, né? E eu acredito que o Espírito Santo tem mais a falar. Fala aí, Caio, o seu conselho para um namoro. Calma, Lanan, calma. Aqui, não, antes do Caio falar aqui, ó, a Tamires mandou, ó, manda um beijo virtual pro meu amado aí, pastor. Ela tá, assim, esse pode, o virtual pode, glória a Deus. Aí Lanan tá falando assim, fala com o Caio, eu tô aqui. Eu falei, calma, primeiro aqui, depois aqui, aí vai chegar lá, calma. Amém. Antes de eu dar minha opinião, eu quero mandar 2 abraços. Um, né, pro meu querido amigo Daniel, que tá lá de Valença, na Bahia, né, tá acompanhando a gente aqui também. Um abraço para você, Daniel. E o outro é pro meu querido amigo Ercílio,
que foi, né, talvez uma das primeiras pessoas que falou a respeito do Evangelho, né, para mim. Foi uma pessoa muito importante, né, no começo, desde quando eu era bem menino, escola bíblica, nos cultos. Então quero também deixar um abraço para ele, dizer que eu aprendi muito sobre o Senhor Jesus Cristo com ele. Ele é uma bênção, em nome de Jesus. Um abraço. O conselho que é até difícil dar conselho agora, né? Os irmãos já falaram praticamente tudo, mas uma palavra que vem ao meu coração está em 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 1 e 2, né? Quando Davi, né, o rei Davi está prestes a morrer, ele chega para o seu filho Salomão e fala, né, eu vou partir, né, eu vou morrer, esforça-te e ser homem. O conselho que eu tenho, né, para dar, né, para os casados, para os solteiros, para os que estão namorando, para os noivos, seja homem. A sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, ela não precisa de um menino do lado dela. Ela precisa de alguém, né, como foi dito aqui, responsável. Alguém que vai suprir espiritualmente a vida dela. Alguém que vai ser base, né, para que ela possa ter uma vida emocionalmente equilibrada. Alguém que vai ser financeiramente estável. Não estou dizendo que você precisa ser rico para casar, irmão. Mas você também não pode depender de outras pessoas, né, para casar. Você precisa ter uma estabilidade financeira. O seu cônjuge ou a pessoa que você está se relacionando precisa se sentir segura do seu lado. Ela não pode olhar para você e enxergar uma criança, um adolescente. Você precisa ser um homem. Você, marido, você precisa ser um homem para sua esposa. Um homem de verdade. Um homem que vai amar ela, que vai respeitar ela. Um homem que ela vai olhar e vai se sentir, né, abençoada por Deus. E não numa prova. Não vai se sentir... a nossa função como homem é fazer com que a nossa esposa nunca se sinta arrependida de ter casado. Meu Deus. Se a sua esposa, irmãos, está se sentindo arrependida de ter casado, pode ser que existem falhas na sua vida. Então, o conselho que me vem ao coração, que primeiramente é para mim também, e para você que nos ouve, principalmente os homens, seja um homem. Tenha atitudes de um homem. Amém. Haja como um homem, para que você possa, né, em nome de Jesus, glorificar o Senhor Jesus Cristo com o seu casamento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e o meu conselho, você não falou para ir lá, não, tem que lembrar você. Eu vou no espírito ali. Eu vou falar pessoalmente. Eita, glória! Saiu bem. Irmãos, coitada, ela tá esperando. Tá todo mundo esperando no Facebook. Deixa eu falar aqui, então. Eita, glória, hein? A Lanã, né, não é só um presente de Deus para mim, né? É uma graça, né, muito maior do que um presente, né? Eu quero aqui dizer, né, não só para ela, né, mas para todo mundo também que está nos ouvindo aqui, que eu amo muito ela e que em nome de Jesus, né, ela vai ser a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida do lado dela, em nome de Jesus. Eita, te amo, amor. Para glorificar de pé, igreja. Irmãos, eu vou dar o meu parecer aqui, eu quero dar um conselho. Tudo aquilo que hoje eu já tenho uma família completa, com filhos, tudo que eu estou vivendo hoje, eu quero atribuir isso à misericórdia do Senhor. Eu sei que não há mérito meu, não há sabedoria minha, não, é a misericórdia. Eu quero deixar isso bem registrado aqui. Mas o conselho que eu dou é o que você puder fazer no namoro para mergulhar em Deus, mergulhe. Porque toda a recompensa virá lá na frente. Como eu falei, eu quero atribuir a misericórdia de Deus. Mas tem coisa que eu vivo hoje no meu casamento, na minha família, na minha casa, que eu vejo. Isso é fruto daquilo que eu plantei lá atrás. Isso é fruto da minha renúncia, do meu compromisso com Deus, da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento com Deus. Porque eu não brinquei de ser crente lá atrás. Hoje eu estou vivendo frutos que lá atrás, há muitos anos, muito tempo, eu vim orando, buscando a face do Senhor.
Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui, falando para pessoas que estão conectadas conosco, que já estão colhendo desses frutos de oração. Volto a falar, não tem mérito meu, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente sabe, irmãos, que nós precisamos plantar. Plante no mundo espiritual, em oração, em temor, em consagração, em jejum, o que você puder fazer no tempo do namoro para mergulhar em Deus, mergulhe, porque você vai ver lá na frente o que Deus vai fazer na sua vida. Esse é o conselho que eu dou em nome de Jesus. Quero dizer para minha esposa que eu amo demais ela também, amo meus filhos, e eu sei que vocês são tudo na minha vida, né? Vocês e o Senhor Jesus, né? A gente tem, pela misericórdia de Deus, construído um lar edificado na presença do Senhor. Então, como de praxe, e como diz, né? Eu quero dizer para vocês que eu amo muito vocês, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, infelizmente chegou o fim, o pessoal está bombando. A gente vai colocar outro hino profético aqui para vocês, e a gente volta para orar. Se quiser oração para Deus abrir